Olá, gente. Olá. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Guilherme. Letícia. Ana Clara. Lucas. Christian. Cadê? Aqui. Christian. Mariana. Sérgio. Bom dia, professora. Olá. A Esther. gente vai usar uma máquina. Hoje teremos prova de geografia, então vamos fazer uma revisão, né? Ah, verdade. Ai. Luiz Felipe, eu tinha colocado. Ana Clara, Felipe. Professora, já pode pegar o livro? Claro, gente, vocês podem pegar o livro, na verdade, para poder começar a aula, tá? Tá sabendo que tem aula de geografia? Já pega o livro, todos os livros aí, certinho. Então, lá na Professora, você página. colocou meu nome? Espera aí. Maria Eduarda, tá aí? Não, né? Então, Maria Eduarda com falta por enquanto. Maria Luísa, tá aí? Ok. Ok. Rafaela, tá aí? Não, né? Rafaela tá com falta por enquanto. Professora, desde o Ela capítulo, acabou de entrar, ó. A desde Rafaela? o capítulo 5? Não, gente. É só esse capítulo agora. Eu coloquei lá para vocês, o capítulo 6 todo. Rafaela acabou de entrar? Estudei os dois. Cadê a pessoa? Não tô achando a Rafaela. É que ela não tá aparecendo na câmera dela, tá aparecendo só Ela a tá parede. conectando, professora. Pois Ela tá então. na aula. Por enquanto tá com falta. Quando surgir a pessoa, aí a gente põe. Ana Luísa. Falta também, gente? Falta. Caroline. Eu tô aqui, professora. Não, Luísa acabou de entrar, professora. Gustavo Cardoso. Falta. Gustavo Henrique. Presente. Isabelle. Presente. João Carlos. João Carlos. Não. Falta, né? Não presente. Exato. Então, quem tá com falta? Ana Luísa, Gustavo Cardoso, João Carlos, Maria Eduarda. Hã? Mas a Ana Luísa tá aqui, professora. Professora Luísa tá aí? Cadê a Ana Luísa? Lá no cantinho. lá Embaixo é de... É perto Ana do... Luísa, beleza. Tá lá no fundinho. Ana Luísa. Então, presença para Ana Luísa. Então, Gustavo Cardoso, João Carlos, Maria Eduarda e Rafaela. Estão com falta. Rafaela tá carregando o trem dela ali e não tem imagem, não tem nada, tá meio complicado. Ok. Professora, agora Rafaela apareceu mais. surgiu. Beleza. Coloquei presença para Rafaela. Lembrando, as presenças e faltas valem muita nota, né?
Eu não vou colocar mais aquele tanto de questões para vocês resolverem. E tem gente que nem participa, vai lá, responde, tira nota boa e tem nota na terceira nota. Não, vai ter que fazer presencial. Então, presencial, no caso, nossa videoaula, conferência Nossas aulas, online. então, vai praticamente valer mais do que os... Uma nota prova, outra nota simulado, que na verdade fica quase que realmente 2 simulados, né? Por ser a distância. E aí eu coloco vocês para marcar xizinho lá, que fica mais fácil. Só que para vocês aqui, quem está participando e tudo, vai valer a nota das atividades. Professora, Pode falar. sabe o formulário que a senhora passou? Sei, Eu vou fazer hoje. tá certo. Então, presta muita atenção em questão do tempo, que eu coloquei até amanhã no máximo, né? Então, quem não fez o formulário ainda tem como fazer até amanhã. Professora, eu fiz. Até amanhã de manhã, no caso. Hoje, tem hoje para fazer, amanhã de manhã eu fecho e Professora, arrumo a nota de vocês que eu tenho que enviar. Professora, eu já acho que fez? esse formulário eu tinha feito com a conta que eu estava usando da minha mãe. Aí eu preciso refazer. Você colocou o seu nome certinho? Tinha, só que eu Professora, vou conferir aqui se eu eu posso te eu enviar vi as como que é que- atividades que eu Que fiz? atividades? Ai, Me enviar Do como? livro. Não, gente, vocês não vão me enviar nada. Como- Não dá. Então, se vocês, Não, eu o tô que te tá... falando pelo e-mail, Não, plataforma. não. As atividades a gente vai corrigindo aqui e eu dou pontuação. Eu acho Se a que a senhora pessoa já não até fez, postou a ela não dá correção, conta de... Se a pessoa responder, não responder nada, ela não tá fazendo. Certo? Então, eu vou passar a anotar realmente. Tiveram alguns dias em que eu anotei quem fez, quem não fez e tal. Eu vou passar a fazer isso regularmente. Certo? E aí vai valer pontuação para vocês. Então, Então, vocês não têm que pode fazer te enviar, corretamente. Gente, não... Olha a quantidade de gente que tem aqui. Só essa turma. Se eu for receber cada atividade de vocês e todos os professores de todas as turmas, é meio complicado. Então, vocês vão A fazer senhora postou a corretamente correção lá, né? para poder a gente fazer essa... eu postei correção da prova, não foi do formulário, não. Professora, esse formulário que a senhora passou foi de vegetação? Ô, gente, eu preciso ir para prova de vocês, já passou 9 minutos. Eu tenho que fazer uma revisão. Aí depende de vocês. Você quer que eu Então vá tá. lá olhar agora, Sérgio? É Sérgio que tá falando comigo? Eu não sei. Não, Não, Gustavo. Gustavo. Não, Gustavo. E aí, Gustavo? Não, mas deixa, vamos fazer um negócio. Vamos fazer, porque senão Eu só complica olhei a nossa lá que o vida. último formulário que você tinha passado, eu tinha feito. Então, provavelmente era esse. Ok. Vamos lá. Em relação a intemperismo, quais são os 3 tipos de intemperismo? Alguém quer falar rapidinho aí? Estudou pra caramba e sabe de ponta de Intemperismo língua? Intemperismo biológico, biológico e químico. Biológico. químico e E aí, o temperismo químico? biológico. Intemperismo físico é qual? O físico é o que Quente, as pessoas... dilatação entre as rochas. O físico, É quando não tá calor. a mudança em alguma coisa, tipo o sol na soja, calça. Gente, olha só, intemperismo físico. Ele é a ação do sol e do calor Sol e do contrai frio, E a lua dia e noite. Ah, professora, você deu aquele exemplo da casa. Quando é de dia, a casa Isso aí. parece que puxa o calor, aí de noite, quando ela vai fazendo aqueles estados, é porque ela tá voltando ao normal. O calor faz Exatamente. ela meio tipo polir. Isso mesmo. Então, intemperismo físico, vocês vão lembrar ao dia em e à noite. relação dia e noite. O sol, a ação do sol sobre a rocha. Então, se esquenta muito durante o dia, você tem a ação do sol, que vai esquentar bastante durante o dia. À noite, você tem intemperismo físico também, no caso, é o dia e a noite. Tá bom? Passamos, então, intemperismo químico. É a ação de quem? A ação da água da A chuva. água da água chuva. da ação da água Ela da chuva penetra que na vai rocha e ela modificar a começa a se rocha. deteriorizar.
Isso, você começa a ter a decomposição da rocha por conta dos elementos químicos que tem na chuva. Os compostos que tem na chuva e você tem intemperismo químico. Intemperismo físico a gente falou, químico agora biológico. O biológico é o que os animais É o que os animais fazem. É o dos animais. Animais que e fazem. seres humanos, tá, gente? Animais e seres humanos. Isso daí. Todos os animais, professora? Ou tem alguns em Não, todos os animais. É um intemperismo biológico. Tá certo? certo? Então, são esses 3 aí principais que a gente tem que saber. Vamos, então, para... O que significa rocha de origem? Como? Rocha de origem. Rocha de origem. Isso. É a rocha mãe, é que origina todas as outras rochas. Não todas as outras rochas, mas é a que tem a origem daquele solo específico. Então, se é uma rocha metamórfica, você vai ter um solo diferenciado, que é um solo de origem metamórfica. De origem daquele solo é de uma rocha metamórfica. A origem daquele outro solo é de uma rocha sedimentar. A origem desse outro solo é uma rocha magmática ou ígnea, né? Então, você tem aí a diferença entre eles, tá certo? Certo. Eu tô tentando observar aqui o formulário enquanto eu tô dando revisão para vocês, gente. Para poder responder para vocês. Olha só. Como que você forma o solo? Através de quê? O solo se forma através O simulado de vocês, o último simulado de vocês, na verdade, é formação do solo. Tá formação bom? do solo. Formação do solo. Eu falei que eu vou receber até amanhã, dia 25/9. E você tem, aqui por enquanto, tem 11 respostas. Professora, esse Professora, você sabe quem? foi aquele que eu fiz, que eu até falei pra senhora que eu fui o primeiro a fazer. Que eu fiz no dia que a senhora postou. Individualmente, eu vou olhando de um por um e vou falando aqui, ó. Isabelle fez. Ana Clara fez. Não vou falar por nota de vocês, gente. Felipe Souza fez. A nota eu não falo, não. Depois eu mando para vocês por e-mail, que vocês sabem. Esther fez. Gustavo Henrique Ribeiro Barros fez. Aí sim. Fabiana fez. Gustavo Henrique Ribeiro Barros novamente. Pessoa. Fica mandando mais de um. Mais de um. Christian fez. Quando manda mais de um, só que tem notas diferentes, eu vou contabilizar o que mandou primeiro. Yasmin fez. Caroline fez. Professora, esse que eu mandei Lucas 2 vezes foi um Ribeiro dos primeiros, fez. né? Sei não. É isso aí. Então, depois eu dou uma olhada lá qual que eu vou excluir, tá? Do Gustavo, que mandou 2 vezes. É para mandar uma vez só, né? Então, faça uma vez e manda e pronto. Não tem que ficar enviando de novo, que você atrapalha a minha vida. Porque sempre que você apertava para voltar, aparecia o negócio tudo em branco. Aí eu pensava que aquele não, resposta não foi isso. Parece isso mesmo. Aí, às vezes, eu mandava 2 vezes. Pode não, gente. No primeiro formulário, eu acho que eu mandei umas 20. No primeiro formulário que alguma das professoras mandou. Primeiro de todos. Mandou umas 20 vezes. É tenso isso. Olha só, gente. Então, como que se forma o solo? O solo ele é formado Através das rochas. Pelas rochas que a se desintegração das Isso, rochas. pela decomposição das rochas. Pela desintegração das rochas. Decomposição, desintegração, esse processo aí de intemperismo, tá?
E aí você tem os 3 tipos, empirismo físico, química e biológica. Pode ter os 3 na mesma rocha? Pode, gente. Tá? Sim. Tá. Ok. Vamos lá. Outra questão. Formação do solo. Então, os principais elementos que formam o solo são o quê? Os elementos que formam o solo. Calor do sol, a água da chuva, os ventos, os animais e as plantas. Processos físicos e químicos. Isso daí. Então, você vai pensar os elementos que vão formar o solo. O tempo, né? Temperatura, no caso dia e noite, tempo. O clima, que tem ali na região, quantidade de chuva e assim por diante. O relevo, tá? Vai formar o solo aí. E os seres humanos, água, seres vivos, tudo isso vai formar o solo. Clima, relevo, pessoa. Tudo isso. Tinha um antes de clima qualquer? Tempo. Lembra a diferença de tempo e clima? Bom dia, Juliana. O tempo. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Só passando Bem. um pouquinho, tá? Vou desligar a câmera. Ah, tá, beleza. Obrigada. Um abraço, até mais. Um abraço. O tempo, ele é, por exemplo, hoje está chovendo, semana passada fez calor. E o clima, ele é predominante de cada região, demora muito tempo para poder... Ah, tá. O tempo é São por onde 30 anos. é onde indica onde choveu. E o Não, clima é cada temperatura de cada região. Isso, exatamente. Ah, Nesse entendi. sentido aí. Para poder você saber o clima, você tem um estudo durante 30 anos do tempo para poder formar o clima daquele lugar. Ah, tá, entendi, certo. Lembrou? Isso aí. Uhum. Então, vamos lá. Correntes marítimas. O que são correntes marítimas? São correntes de ar. Marítimas. Correntes de marítimas. água. Correntes corrente de de água. É como se fossem rios no oceano, né? Esse deslocamento das águas oceanas, elas migram para diferentes localidades, resultando a influência dos ventos e movimento de rotação da Terra. Então, o vento vai fazer com que tenha essas correntes marítimas e a rotação da Terra. O que é rotação, gente? O movimento que a Terra faz em volta de si mesma. Tá bom? Translação que faz em volta do Sol. Isso daí. Então, rotação, o movimento que a Terra faz em volta de si mesma vai fazer com que tenha essa corrente marítima. Qual a importância dessa corrente marítima? Não ser um oceano super, super congelado e outra área muito, muito, muito quente. Né? Você tem um... Então, tem as então é frias isso e as que deixa em quentes, né? equilíbrio. Cada uma tem a sua função. Você tem uma função, você leva micro-organismos para outra região, essa corrente marítima vai levar animais para outra região. Então, regiões, por exemplo, muito frias, como o Polo Sul, tem animais que migram em determinadas épocas do ano. Por exemplo, golfinho. Golfinho voa, gente? Não. Não. Deixa eu ver o que mais. Aquele bichinho que anda meio assim. Pinguim? Pinguim. Ah, tá. Aí a gente pensa no pinguim. O pinguim voa, gente? Não. Não, o pinguim ele é uma ave, só que ele não voa. Ele pega carona na corrente marítima. Então, o pinguim que tá lá no Polo Sul, tá frio pra caramba, congelando. Ele, ai, que tá frio demais, vou sair daqui. Ele faz o quê? Eu vou pegar a corrente marítima aqui de carona. Ele entra ali na corrente marítima e pega a carona e vai para lá na parte do sul do Brasil, tá? Então, existem épocas do ano que se encontra pinguim ali no sul do Brasil, tá? Eles pegam na corrente marítima. Então, a corrente marítima serve para esses animais pegarem carona, servem para poder pegar essa água fria e levar para a região mais quente, do quente passar mais no frio para não ficar super congelado de um lado e muito, muito quente em outro, tá? Pode falar. A senhora fala para mim o significado geral de corrente marítima, para eu escrever aqui? Ok. Vamos lá pegar o livro?
para não dar ruim. Correntes marítimas, página 363. 363? 363. Pronto. Correntes marítimas. Tá. Os oceanos ocupam aproximadamente 71% da superfície terrestre. Sua influência sobre as áreas continentais, portanto, é bastante significativa. Parte dessa influência ocorre pelo deslocamento das correntes marítimas que podem alterar as características climáticas de diferentes regiões do planeta, principalmente das regiões costeiras. Então, a corrente marítima vai influenciar no clima das regiões costeiras, certo? Correto. Isso é o que ela influencia, a sua importância. Influencia o modo de vida, a economia e atividades humanas também, a vegetação que vai ter no lugar, o clima. Deixa eu ver o que mais. Quando a corrente marítima quente passa para uma região com temperatura mais baixas, isso daí está no livro de vocês, gente. Eu estou só lendo. Ela aquece o ar e a umidade passa para as áreas continentais dessa região. Já as correntes frias exercem influência contrária, ou seja, diminui a temperatura e a umidade do ar nas regiões por onde passa. Correntes quentes têm mais umidade e a mais quente, correntes frias, secas e frias. Dessa maneira, podemos concluir que as correntes marítimas influenciam os climas e influenciam os tipos de vegetação e o modo de vida da população. Ok. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui para vocês. Clima, vegetação, modo de vida da população, quantidade de chuva no litoral, ou seco também, né? Deixa eu ver o que mais. Movimentação, deslocamento, olha só, corrente marítima é a movimentação e deslocamento de águas oceânicas. Esse é o conceito. Se você quiser escrever, pode escrever. Movimentação e deslocamento de águas oceânicas. Marquei algumas coisas aqui, tá bom. Que migram para diferentes localidades. Devido à influência dos ventos e movimento de rotação da Terra. Que migram para diferentes localidades. Área fria a movimentação e deslocação das águas oceânicas que migram para diferentes localidades. Devido à influência dos ventos e o movimento de rotação da Terra. Beleza? Beleza. Certo. El Niño. O que é o El Niño? é um fenômeno. Ah, tá. É um fenômeno que pode fazer. É um fenômeno climático. Natural que faz com que É um fenômeno climático, gente. sim, as águas do oceano. Qual oceano? Elas mudam a temperatura. Certo, é um fenômeno climático que provoca o aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico. Certo. De onde ele surge, coisa do tipo, não tem estudo que revela isso ainda, tá, gente? Então, é um fenômeno climático que tem um aumento das temperaturas do Oceano Pacífico. Isso vai influenciar no clima do mundo todo. Alguns lugares com maior intensidade e outros lugares com menos intensidade. Qual lugar que tem menos intensidade? Lá na Europa. Ele tem menos intensidade na Europa. Só que ele vai ter muita intensidade, por exemplo, no Brasil, Estados Unidos,
na Ásia, assim por diante. Tá bom? Então, El Niño é um fenômeno climático que provoca o aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico. Tá, certo. Certo? Vai ter inundação para tudo quanto é lado, chove pra caramba no lugar, deixa mais seco do que é em outras regiões. Quando ele é muito forte, o que tipo ele pode fazer? Tipo, qual que Tem é? alagamento na região sudeste e sul do Brasil e seco pra caramba, extremamente seco na região nordeste. Certo. Agravar a seca. Então, quando ele é muito forte, ele falta. Lá na época dos Incas, Maias e Aztecas, esses três povos aí que foram bem próximos que eles existiram, né? Eles relatavam a respeito do El Niño. Então, é um fenômeno muito antigo, não é de agora, tá? É muito antigo. Não é o ser humano que provocou isso por conta de... Professor, aqui, quando no El Niño, anos de incidência e intensidade. Lá no Fraco, que está dizendo de 1952 a 1953, teve... Esse foi o mais próximo que eles conseguiram marcar, e tem mais ou esse foi o primeiro? Eles não vão colocar todos aqui, né, gente? Porque senão todos é meio complicado. Então, eles conseguem analisar de algumas formas a intensidade aí, só que não todas, exatamente. Você pode sim ter outras anteriormente, ou não sei, talvez não. Porque para você analisar, você precisa de equipamentos para analisar isso. E os equipamentos no Brasil a respeito disso são recentes, comparado desde quando existe Brasil. Né? Responder com certeza essa resposta sua não tem como responder, não. O primeiro teria que pesquisar aí e ver se tem algum relato que fala a respeito do primeiro marco do fenômeno El Niño. Né? Entendi. Certo. Ai. Vamos lá. Mas acredito que sejam os primeiros mesmo. O Brasil não tem tantos relatos de estudos sobre fenômenos, não. Que a gente tenha, né? Como eu falei, o El Niño sempre existiu, pelo que tem relatos, e você tem aí na época dos Maias, Aztecas e Incas, que isso daqui, em 1952, não é época deles, tá? Eles já relatavam e tem provavelmente marcos ou algum escrito que relatam a respeito disso. Eles não viveram até hoje para poder contar o que eles acreditavam, não. São historiadores em que pesquisam ali e descobrem que tem ou não. Né? Podemos passar para a próxima questão aí de revisão? Sim. Pode. Ok. Vamos pensar nos rios. Os rios lá da Amazônia, eles são propícios para ter o quê? Navegação ou hidrelétrica? Navegação. Por quê? São rios de planície. São rios de planície. Os rios de planalto são bons para construir hidrelétrica. Isso, construção de hidrelétricas. Por quê? Porque você vai alagar menos área do que na região norte, onde você tem muito plano, certo? Para a gente, na nossa região, é mais fácil você ter o quê? Navegação ou hidrelétrica? Na nossa região? Elétrica. Eu acho que hidrelétrica. Não é de navegação, que tem muita cachoeira, tá? Vocês pensam, tem muita cachoeira. Cachoeira dá para você subir barquinho, descer barquinho? Não. Não, né? Então, ele não é tão propício para navegação, tá? Tem alguns trechos que sim, com certeza. Então, nós temos aí a região sudeste e sul do nosso Brasil. Ele é mais adequado para quê?
Região Sudeste, Sul. Para hidrelétricas, tá? Ele não é adequado para navegação. Então, ele apresenta o quê? Muita queda, que dificulta a navegação. Tá certo? Ah, tá. Tem muita queda, dificulta a navegação. Aqui na nossa região, região Sudeste e Sul. Professora, Tem 10 por minutos só. que o El Niño tem esse nome? Eles colocaram na época, porque os maias, astecas e incas, eles falavam espanhol ali nesse período, né? Não nesse período. Passaram a falar espanhol depois, com a colonização lá dos espanhóis, e colocaram El Niño, o menino, o bagunceiro. E lá Ninha, a menina, a organizadora. Eu entendi o nome. É nesse sentido. Ao mesmo tempo, você tem aí os furacões que são só Katrina, não sei o quê, é só furacão de mulher, como se mulher foi lá e devasta tudo e leva tudo embora. Tem gente que fala que é nesse sentido. Que o povo coloca que é só nome de mulher. Quando passa, leva tudo embora. O que são curvas de nível? Curvas de nível? É o plantio que é feito em curvas de nível. Ah, tá. É aquele plantio que é tipo umas escadinhas. Isso. Qual é a diferença, gente, da curva de nível e do terraço? Curva de É que nível... o terraço tá pulando. Agora Pra ficar mais em montanhas. 372. Terraceamento, ele é em lugar muito íngreme. Então, ele precisa fazer o corte assim, ó, de escadinha. Tá? Quando é num lugar que é mais... ele tem uma curvatura, mas não é tão acentuada de íngreme assim. Ele é mais plano, não é plano, retinho, mas ele é um íngreme meio sem ser demais, meio termo. é um íngreme Então suficiente faz para uma o árvore. terraceamento, tá bom? É para evitar que a chuva leve essa plantação, vegetação e tudo mais de uma vez. Então ele passa a ter um nivelamento ali diferenciado que vai diminuir a queda dessa água para ela não levar tudo, devastar tudo. Deu para entender a diferença dos dois? Sim, um é mais íngreme que o outro. Isso. Qual que é o mais íngreme que utiliza? Qual que o terreno é muito íngreme e precisa, para poder plantar, utiliza ele? Terraceamento. Quando o terreno ele é um pouco íngreme, ele não tem tanto, o nível aqui não é tão íngreme, é utilizado curva de nível. No nosso terreno aqui, é utilizado mais o quê? Terraceamento? Não, curva de nível. A gente é curva de nível. Vocês vão pensar em terraceamento, gente, lá no Japão. Terraceamento lá no Japão. Isso, terraceamento é muito utilizado no Japão. Aqui para a nossa região, nós utilizamos mais curva de nível. Não significa que não tenha terraceamento. Pode ser que sim, precisa de terraceamento dependendo da região, dependendo do lugar. Mas é mais utilizado o cultivo aí relacionado à curva de nível, tá? Alguma pergunta? Temos 6 minutos. Só. Não, tem. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Consequências dos desmatamentos e das queimadas. Quando a gente pensa sobre desmatamento e as queimadas, o que elas geram? Perda da vegetação. Sim, os animais nativos daquela região podem ir embora. Aumento de gases poluentes na atmosfera, morte de animais, destruição de habitats. O que são habitats? São os lugares onde esses animaizinhos vivem, né? Uso indiscriminado de agrotóxico. O que gera? Página 374. É quando, tipo, vai passando, tacando o veneno lá para agrotóxico. Aí esse veneno ele pode Contaminação do ar. Mas esse Contaminação do ar, contaminação do solo, dos usos da água por produto químico, erosão do solo. Intensa exploração mineral, contaminação de rios, lençol freático, pode falar. Eu não tô escutando nada, não. O que eu estou falando? Eu não tô escutando. O que eu estou falando? Professora? Oi? Eu não tô escutando nada. Gente, alguém mais não tá me escutando?
Eu tô Não, escutando. só é. Eu tô, professora. Maria Luísa não tá escutando a gente. Estranho. Vocês eu tô. Peraí, você tá entendendo Não lá, mas você não tá entendendo a professora. Eu não tô escutando o que a professora tá falando. Ué, gente, que esquisito isso. Ela Vou disse que tá tentar sair e escutando entrar só de novo. nós, a senhora não. Professora, Pois tá é. tem alguma coisa chiando? Tem alguém com alguma interferência aí. Todo mundo, gente, para poder melhorar, vocês desativem o som de vocês e deixa só eu falando. Porque senão dá interferência, tá? Maria Luísa, você tá conseguindo me escutar agora? Faz assim, você tá me escutando? Então tá beleza. Então todo mundo aí, deixa o som desativado. Só ativa se você for fazer alguma pergunta. Falta 4 minutos só. Eu tenho que concluir esse conteúdo aqui com vocês, tá? Contaminação de rios, lençol freático, elementos químicos. Isso daí é qual desses? Desmatamento, exploração de minérios, uso indiscriminado de agrotóxicos ou descarte inadequado de resíduos sólidos. Descarte Elementos inadequado. químicos. Elementos químicos. Agrotóxico. Agrotóxicos. Isso daí pode ser agrotóxicos? Pode. Pode ser intensa exploração de mineral? Pode. Tá? Por elementos químicos, pode ser o desgaste de resíduos sólidos? Talvez. Também. Né? Queimada gera isso? Eu acho que sim. Não, gente. Não. Queimada vai gerar produtos químicos que vão deteriorar ali, acabar com a questão do solo? Não. Solo não, da água, elementos químicos nos rios? Não. Tá? Passamos adiante, falta 2 minutos. Quais são as ações que nós podemos ter para poder conservar o meio ambiente? Não jogar lixo, não Não jogar desmatar. lixo na boca de Não, lobo tipo, pra evitar se você for construir alguma área, precisa limpar aquela área. Tá, Não então jogar eu vou lixo, falar porque não tem jogar só 2 comida minutos, chata. senão vai confundir, ninguém entende nada. Todo mundo desliga o microfone. Desliga o microfone. Por favor. Só eu falo, tá? Olha só. Descartar adequadamente resíduos sólidos, você colocar o lixo no lugar correto, colocar não no lixão, mas ter um descarte correto, adequado em relação esqueci o nome do trem? Tá. Vocês entenderam? Não é lixão. É aquele outro que coloca a manta e protege, coloca o lixo, ele fica ali protegidinho, não deixa entrar pro lençol freático o chorume, certo? Isso tem aqui em Anápolis, gente. E é uma referência em Goiás em relação a esse descarte adequado, tá? Usar adequadamente os agrotóxicos? Sim, é uma forma de prevenir aí, proteger o meio ambiente. Você utilizar pouco agrotóxico da forma adequada, tá bom? Substituir o uso de automotores, no caso, em vez de você ir para a sua escola de carro, você ir de bicicleta. Você está melhorando a qualidade de vida e o meio ambiente? Sim, está. Queimadas, provocar queimadas? Não, de forma alguma. Evitar queimadas, sim. Tá bom? Perda da biodiversidade. Gente, o que é a perda da biodiversidade? A perda dos lugares onde os animaizinhos, vários animaizinhos diferentes e várias plantinhas diferentes. Biodiversidade, diversidade da vida, tá? Você perder essa biodiversidade. A destruição de habitat gera perda da biodiversidade? Sim. A contaminação das águas, do solo, do ar? Também. Aquecimento global? Também. Usar os recursos naturais de forma descontrolada? Também. Por quê? Você utilizar de forma descontrolada os recursos naturais, você está usando a água o tempo inteiro, você está diminuindo a quantidade de água.
certo? Você está acabando com todas as florestas, você está acabando com um habitat.